Muito bem, meus queridos. Laísa, chegamos à nossa aula 23.1. Meus queridos, nesse momento, fiquem bem atentos. Nós vamos fazer uma revisão geral da unidade, não é isso? É isso aí, a nossa última aula, que ele é mesclado aqui, né? Perfeito. Das aulas, né? Aprofundando aí o que você deve, né, estudar para sua avaliação. Então, galerinha, presta bem atenção, porque o assunto que nós vamos abordar, ele poderá estar na sua avaliação. Professor, todo o assunto que vocês vão apresentar hoje vai estar? Pode ser que todos eles estejam, ou só alguns. Então, ó, atentos, vamos prestar atenção, nós vamos falar pausadamente. Nós não, eu, né, Laísa? Porque eu sei que eu falo um pouquinho acelerado, então eu vou falar com calma, porque assim que a gente finalizar, vocês vão ficar aí fazendo a avaliação dessa unidade. É isso aí. Então, meu diretor, corta agora para a telinha e vamos começar a iniciar. Olha aí, ó. Aula 23.1. Esse momento aí da revisão geral. E o que nós vamos falar nessa revisão geral? Sistemas de criação. Então, o que poderá cair na avaliação de hoje, professor? Manejo e criação de ovelha, manejo e criação de cabras, suinocultura, parte 1 e parte 2, e depois poderá aparecer na sua prova manejo e criação de bubalinos, parte 1 ou 2, manejo e criação de bovino de corte, tem a parte 1 e a 2, e vamos finalizar com o manejo e criação de bovino de leite. Tudo bem, pessoal? É isso aí. Então já fiquem atentos àquele momento de você pegar o seu caderno, fazer as anotações necessárias para esse momento da nossa avaliação daqui a pouco, né, professor? Isso. Então vamos lá. Primeiro, ó, pessoal, manejo e criação de ovelhas. Esta foi a nossa aula 1.1. Então a gente vai passar aí, ó, vamos falar um pouco sobre diferenças morfofisiológicas, as raças, sistema de criação, mercado e criação, manejo de criação. Vamos lá? Primeiro slide. Vamos lembrar aqui uma coisa. Professor, como é que a gente chama criação de ovelha? Nós falamos ovinocultura ou ovinicultura. Ou um ou outro está correto. Qual é o produto, professor, oriundo dessa criação? Como é ovelha, nós temos a lã, nós temos carne, nós temos couro, leite, mas o leite, professor, ele quase a gente não vê no mercado. A gente vê o quê? Os derivados. Então nós temos aí o queijo, requeijão, manteiga e o iogurte e os subprodutos. Professor Jefferson, na aula falamos também do insumo que é as fezes que nós podemos utilizar para fazer adubo, vai passar por um processo da compostagem. Esses são os produtos que a gente pode adquirir da ovinocultura. E lembrando também, pessoal, as características de tomarmos cuidado com o quê? Com determinado manejo. Qual é o manejo? Um dos principais manejos, temos que lembrar, é manejo de pastagem, tanto intensivo como extensivo, só depois das 8 horas. Então, lá pelas 9, 10 horas, você solta os animais para pastar. Por quê? Porque quando tem histórico de contaminação de verme na pastagem, para a gente fazer um preventivo, se você está fazendo uma vermifugação nesses animais, para não ter o retroinfestação, o que é isso? Eles vão comer a pastagem de manhã cedo e tem aquele orvalho. Quando você anda no mato, anda no pasto, o orvalho da noite, e aí os vermes saem da terra, que os vermes ficam na terra, e vai para as folhagens. Então eles podem se retroinfestar, ou com o verme, ou com as larvas, ou com os ovos. Então, evitar soltar os animais no primeiro momento da manhã para pastagem, quando nós estamos fazendo o quê? Vermifugação nesses animais, tá bom? E agora qual é o próximo assunto, Laísa? Vamos lá, pessoal. O próximo assunto é a aula 2.1, que é o manejo e criação de cabras, né? Já tem uma diferença quando a gente compara com a ovinocultura. Nesse caso, o que a gente vai ver nessa revisão geral? A caprinocultura, raças, sistemas de produção,
manejo alimentar e também o mercado. Perfeito. Que foi bastante abordado. Sim. Né? Prosseguindo aqui, a gente já vê agora, né, os caprinos. Classicamente existem 3 sistemas básicos de criação, né? Então, o extensivo, o intensivo e o semi-intensivo, que o professor pode estar aqui enfatizando aqui para vocês. Olha só, pessoal, lembrando, professor, as diferenças, né, que nós falamos lá sobre a caprinocultura e a ovinocultura. Primeiro, pessoal, nós sabemos que em relação às cabras, nós temos aí o cavanhaque, a cauda da cabra ela é para cima, da ovelha é para baixo, tá bom? E ó, os produtos, professor, são os mesmos produtos da ovinocultura. A diferença é que na ovino tem lã e na caprino é só o couro. Tudo bem? Muito utilizado o couro das cabras, utilizado para as confecções não só de roupa e objetos como bolsa, carteiras, mas também são utilizados para... como é que eu falo, Laísa? Quando eu coloco em mesas, bancos, assentos... Parte imobiliária. Né? E contorno, tem gente que usa, hoje em dia, não tem aqueles como é, deixa eu ver, é redondo assim, e aí tem um negócio que fica pendurado. Tipo o espelho, o espelho, aí o contorno do espelho, a moldura é de couro de cabra e com a alcinha, então é muito utilizado para utensílios, como é que... Parte imobiliária de uma casa. Né? Também bancos de carro, o couro também é utilizado muito. Sapatos também. E uma coisa que eu esqueci de falar na ovelha, eu lembrei agora, que dos caprinos, a epiderme do intestino utilizado para a produção de embutidos. Por exemplo, você que gosta muito de salame, linguiça, salsicha, aquela pele sintética você tem que tirar para comer. Professor, como é que eu sei quando a pele é natural? Natural ou ela é sintética? Quando você frita, espirra. Por isso que espirra, parece que tem água. Então a sintética causa isso, a natural não. Então tem isso. Né? Muitas pessoas falam assim, eu sou... da parte natural, mas esquece que tem, é utilizado, eu esqueci de falar dos ovinos, caprinos também. Agora, sistema em relação à caprinocultura, intensivo, extensivo e semi. Professor, o que nós falamos em aula? Que para você, pronto, quero fazer criação de caprinocultura. Então, o que eu vejo no mercado é o que é ofertado aqui. A sinalização do mercado no estado de Rondônia, a caprinocultura ainda ela é empírica. Não tem um sistema que você chega no mercado e pede a carne de caprino. Mas se você andar por aí, você consegue a carne de caprino, não em mercados, supermercados. Porque a maioria da carne de caprino produzida no estado de Rondônia vai para fora. Mato Grosso e para o sul, não para cá. A pele também vai para lá. Professor, então, primeiramente, uma sinalização do mercado de como você vai ofertar esse material. Tá? Se o abate aqui dentro do estado, ou se o abate também é feito fora. Outra coisa, se o seu, como é que eu falo? Meu propriedade tem que alterar a minha propriedade. Se a minha propriedade, quais são as adaptações que eu tenho que fazer para esses caprinos? Primeiro, professor, aqui na minha propriedade, quando a gente vai lá para o interior, Laísa, o interior ele não é tão plano. Tem interior que tem a geografia acidentada. Montanhoso. Não tem problema para caprino. Ovino é um pouquinho, tem que ser plano. Mas já caprino não é essa necessidade. Então, se o seu terreno tem a parte geográfica acidentada, não tem problema. Ele é bem adaptado para isso. Outra, extensivo. Aqui no nosso estado, recomendado para caprino é o semi-intensivo. O semi-intensivo, porque desta forma você consegue diminuir o tempo que esse animal fica para o abate. E você aproveita o ambiente. Como assim, professor? Porque aqui na nossa região já está ocorrendo essa adaptação de uma parte
o ano, nós temos a época do inverno amazônico chuvoso e a época de estiagem. Então, né, como tem a época do inverno amazônico chuvoso, nós temos que ter aprisco. Aprisco é uma casinha e ela é elevada, o piso desse aprisco ele é frisado. Então, é assim, ó, eu tenho o telhadinho do aprisco, ele é aqui, nossa, deixa eu desenhar direitinho o meu aprisco. Ó, apaga tudo. O aprisco, né? É um quadradinho elevado, tem um telhadinho e isso. Olha, tô conseguindo. Tá em 3D aí. E aqui é frisado. Por que, Laísa? Porque aí as fezes caem aqui, ó. Aqui embaixo é coletada as fezes dele, é frisado. Tem que ter o aprisco, que é a casinha aí, para épocas chuvosas, para abrigar. A contaminação. Perfeito. Sol, principalmente na época de cria, tá, pessoal? E o semi-intensivo? Esse que é o semi-intensivo. Você tem que ter o aprisco, que é um ambiente aberto para que eles possam pastar. Próximo assunto. Prosseguindo agora, suinocultura parte 1. Isso. Desde o porco, manejo de produção, reprodução. Essa aula aqui, essa revisão, Laís, a gente vai fazer junto com a próxima aula, tá bom? Tá, então vamos prosseguir aqui, né? Mais uma lâmina. Olha só. Primeiro, o que a gente tem que lembrar da suinocultura? Pessoal, eu sei que está aqui pós-parto, porque é a parte 1, né? Tem depois a parte 2. Então, na parte 1, vamos frisar uma coisa. O setor de suinocultura, temos que lembrar, o setor de suinocultura, vamos voltar aqui rapidinho, ó, produção. Setor de suinocultura é de setorização. A suinocultura se subdivide em, o setor de reprodução é aberto. Setor de reprodução. No setor de reprodução nós temos machos, os cachaços e as matrizes, que são as fêmeas. E aí é o piquete aberto, aonde eles ficam separados e tem vamos supor, tem uma ala que faz uma conexão, fosse uma ponte entre macho e fêmea, onde ocorre a cobertura. Ocorreu a cobertura, essa fêmea vai para o setor de maternidade, fechado. 144 dias antes do parto. Ela vai para o setor 144 dias para gestar, até os 150, e ela vai uma semana antes para a maternidade, setor fechado. Depois do setor da maternidade tem a creche, fechado. Depois da creche tem a engorda e terminação, aberto. Então, duas extremidades abertas e o centro fechado, onde tem ambiente controlado, temperatura, e cada setor tem uma nutrição diferente. O macho tem uma nutrição diferente da fêmea, que é diferente da maternidade, que é diferente da creche, que é diferente da terminação. E na terminação nós temos dois tipos de nutrição, ração e lavagem, perfeito? Mas, professor, falando do setor fechado, maternidade. Entre a maternidade nós temos aí, primeiro, chamar a atenção para a primeira vez que uma porca vai parir. Por quê? Porque ela está em processo de adaptação do setor. Então, primeiro, acompanhar a mamada. Por que acompanhar a mamada? Pesquisas já mostraram, Laísa, que isso acontece com todos os filhotes, até de cachorro, de camundongo. O que é isso, professor? Eles alternam a mamada. E aí, por exemplo, se eu sou o número 1, eu estou na tetinha 3, mas às vezes eu saio da 3 e vou para a teta 1 e fico na teta 1 até o final do colostro. Então o que a gente orienta? Primeiro pega os filhotinhos mais pequenininhos, os mirradinhos, né? E coloca homogeneiza. Por exemplo, antigamente a porca tem uma excelente matriz. A porca tem as tetas homogêneas. Em cachorro, o que a gente percebe? Que as tetas posteriores, ignais, elas são mais desenvolvidas do que as anteriores. São tamanhos diferentes, né? Isso. Não, na fêmea não pode acontecer isso, tá? Na matriz. Tem que ser tudo homogêneo. Aí tu pega os mirradinhos, dá um banho de iodo com todos os filhotes, aí pega os mirradinhos, deixa uniforme, mirradinho com mirradinho numa porca,
a gente classifica para ficar todos com a mesma capacidade de amamentação, tá bom? Isso, eliminar leitões que tiverem menos de 700 gramas. Isso é o básico. Mas, professor, isso é permitido até a segunda gestação. Porque a matriz está passando por um período de adaptação. A partir da terceira gestação para frente, ela só tem que ter filhote de 700 para cima. Se ela não conseguir manter os 700 para cima, ela tem que ser abatida. É padrão genético. Primeira mamada, né? A gente tem que prestar muita atenção na primeira mamada por causa do colostro, que é importantíssimo para o desenvolvimento gastrointestinal desse leitão que depois vai ser desmamado para ir para a maternidade. Prosseguindo agora, suinocultura parte 2, alimentar, terminação sanitária, doenças e área de produção. Então, qual a importância? Pode passar aí. Importância, por causa que quando eles são desmamados, a gente tem que tomar cuidado com o quê? Com a temperatura. Manter a temperatura do setor de maternidade. Limpeza, por causa que no setor de maternidade, onde eles estavam, no setor de creche, no setor de maternidade, era o chão frisado. Eles vão sair de um chão frisado para ir para um chão compacto, fechado. Então tem que ter uma cama, parecendo aquela cama de aviário. Monitoramento dos primeiros dias desses animais. Por que, Laísa? Porque eles estão deixando de tomar leite e vão passar a comer ração. Então a transição do líquido para o sólido. Aqui não tem líquido do pastoso, vai direto para o sólido. E aí as rações têm que ser, a gente presta atenção porque pode dar um probleminha de diarreia. Existe diarreia que causa desidratação e morte desses. E outra diarreia que é só adaptação mesmo. A gente falou isso em aula. Em caso de surto de diarreia, suspender primeiramente é a ração. É isso. Prosseguindo agora, manejo e criação de bubalinos, parte 1. Sim, o que a gente vai frisar aqui nos bubalinos? Pessoal, a raça. Quer ver? Passa aí, Laísa. Temos que frisar uma coisa. A raça. Por quê, professor? Dependendo da raça, você tem que ter uma estrutura para comportar esses animais. Principalmente o carabao. O carabao, de todos eles, gostam de fazer o quê? Tomar banho nas margens de rio. O carabao, ele precisa ter uma estrutura. E, professor, como é que eu identifico esses animais? Por exemplo, o Mediterrâneo, ele é peludo em relação aos outros que não são peludos. Outra, o Mediterrâneo tem a concavidade, torcido o chifre, o carabao tem a concavidade maior e é para frente, parecendo um C, aqui é pela lateral. O chifre desse aqui, ó, do Jafarabad, é depois da orelha, ó, todos eles são acima da orelha. O Jafarabad é abaixo da orelha e faz para cima. Agora, o carabao, ele acompanha paralelo à orelha e, ó, totalmente diferente aí a inserção dos chifres. E também levar em consideração o quê? A rusticidade desse animal, a resistência dele e precisa de lugares bem amplos. Próximo. Prosseguindo, né? Bubalinos 2, manejo de reprodução, produção, leite, carne. Isso, levar em consideração o quê? Professor, dos bubalinos, a carne ela é uma excelente carne de qualidade em relação aos dos bovinos. Tanto nos produtos que a gente chama metabólitos. É uma carne que não tem tanta antibiótico, porque ele dá rusticidade, então você não precisa fazer intervenções medicamentosas. Próximo. Seguindo aqui, manejo e criação de bovinos de corte. De corte. Então vamos lá. Criação. Isso. Então, por exemplo, pessoal, para bovino de corte no nosso estado, nós estamos vendo que é um sistema intensivo. O sistema intensivo tem várias vantagens em relação ao bovino de corte de extensivo. Só uma coisa, as vantagens é minimizar a idade de abate, se esse animal vai permanecer menos tempo no sistema fechado, porque ele tem disponibilidade de nutrição, ele não anda e não gasta, então ele ganha peso mais rápido, a carne mais macia e a flexibilidade na produção. E agora vamos para o nosso último assunto, que é bovino de corte, penúltimo, bovino de corte parte 3, parte 2. Mercado, doenças e boi verde. Isso, então primeiro, pessoal, o boi orgânico e o boi verde, né? No entanto, qual é a diferença? É que alguns a gente usa antibiótico, outros não usam, e o boi verde, ele não come nada que tenha tido
processo de passar... Toxicidade, né? De passar, por exemplo, químico, por exemplo, fertilizantes. O fertilizante é adubo orgânico, não químico, tá bom? E agora sim, finalizando, bovino leiteiro. Passa, Laísa. O que a gente vai frisar no bovino leiteiro? É a qualidade em relação à nutrição balanceada. Verificar a genética desse animal, a disposição, peso e a alimentação. A melhor raça adaptada aqui para bovino leiteiro é a holandesa. Claro que o girolando está se disputando no nosso estado em relação à produção de leite. É isso aí, aqui, meus queridos. Pessoal, agora, né? clica aí, Laísa. Agora vamos deixar vocês realizando a avaliação parcial. Nesse momento, vamos respirar com calma, ler as questões devagar e uma excelente avaliação parcial para vocês. É isso aí. Até mais. Boa prova.